Na hora que vocês derem ok aí, a gente vai. Ok? Ok. Aham. Bom, a ideia aqui é a gente bater um papo mesmo, né? A gente está de férias aqui, lá de Londrina. Viemos para Curitiba aqui defender uma tese, um TCC ali em psicologia clínica. E peguei minha família e descemos aqui para Floripa para ficar até amanhã, na verdade, né, Gata? E aí, conversando com o Jefinho, a gente acabou resolvendo fazer esse encontro aqui. Eu acho muito bacana isso. Então eu pensei em puxar com uma temática aqui, pensar um pouquinho com vocês alguns textos da palavra, mas se vocês num determinado momento quiserem interromper, parar, perguntar, questionar, fiquem à vontade, se sintam livres. Isso aqui é só um bate-papo mesmo. Pode ser? Show. Beleza? Então vamos lá para o texto de João, capítulo 2. A gente pode ler do 13 até o 21. E aí é legal se o pessoal quiser ir lendo aí. Do 13 até o 21. Evangelho de João, né? Capítulo 2, verso 13 até o 21. Tudo bem? Eu vou ler. Depois, se quiser, continua. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer de casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levantou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Bom, esse é um texto muito famoso, assim, né? Muito comum as pessoas saberem, né? Sobre essa atitude de Jesus, que na verdade é uma atitude meio descompensada, né? Quando você vai olhar, né? Porque ele não tem esse tipo de tratamento com ninguém, na verdade, né? Jesus é um cara que você pega ali os evangelhos e vai avaliando como ele trata as pessoas, como ele encontra as pessoas, como ele conversa com as pessoas. Ele tem, parece que, uma tolerância com qualquer tipo de gente, né? Mas parece que teve um tipo de gente que ele não conseguiu tolerar muito. E é interessante que esse tipo de gente ele encontrou justamente no templo. E o que é mais interessante é que o texto também aponta que era quando estava aproximando o período da Páscoa. E qual que é a implicação disso? É um momento muito especial para o pessoal do templo, né? Por causa da oferta, do sacrifício e de tudo aquilo que aconteceria naquele lugar. E Jesus espera esse momento para se dirigir até aquele lugar e para causar esse tipo de situação constrangedora, porque não é uma situação simples. Ele chega, avalia o que está acontecendo, ele faz um chicote de azorrague, ou seja, não é um destempero louco, não é algo que você perdeu a razão e de repente começou a se comportar de uma determinada forma que não é muito adequada. Ele calmou, ele sentou, ele ficou trançando um azorrague. Quando o azorrague ficou pronto, isso deve ter demorado, sei lá, uns 45 minutos, 1 hora, eu imagino. Ele pega esse chicote e ele começa a bater nos caras. Ele chuta
as mesas, ele derruba o dinheiro, ele expulsa essas pessoas que estavam no templo. Elas tinham o direito de estar ali. E esse direito era dado por quem está, de alguma forma, acima delas. Ou seja, esse direito é dado pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. E quando ele faz isso, isso carrega um espanto no pessoal, né? Ao mesmo tempo que ninguém tomou uma atitude diferente, de tentar impedi-lo ou de dissuadi-lo daquilo, mas surge um questionamento. Alguém diz assim, viu, com que autoridade você faz esse tipo de coisa? Porque você chegou num ponto que o que a gente chama de autoridade, quem manda está aqui dentro. Porque o povo judeu, ele só respeitava o templo. Por isso que assim que o Império Romano invade a Palestina, o que eles fazem é se associar ao templo. Tanto é que quando você chega nesse período, Lucas vai criticar isso. Falando sobre o período de Tibério César, ele vai dando a lista de pagamento, e aí ele coloca Anás e Caifás como o sumo sacerdote daquele ano. Mas a palavra sumo fala de único, de um. Quando você tem dois sumos, você tem uma contradição de termos. Isso já demonstra que o que estava acontecendo ali era um acordo, uma situação política. E por que abriam-se esse tipo de concessão? Porque o Estado romano sabia que o povo de Israel respeitava o templo. Então, essa é uma questão de autoridade que está sendo discutida. Ou seja, espera aí, como é que você faz um negócio desse? Como é que você chega aqui dentro do templo e como é que você tem a coragem de tocar nessa dimensão, nessa área, na área financeira, na área daqueles que fornecem os elementos para o sacrifício, e você expulsa, joga as pombas, joga... O que acontecia naquele momento, naquele lugar? As pessoas tinham que ir ali, as pessoas vinham de longe para a Páscoa, elas vinham de longe para esse encontro, para esse sacrifício que acontecia todo ano. A Páscoa se queimava um cordeiro pascal, né? A Páscoa tem como fundamento a saída do povo do Egito. Quando se queimou um cordeiro pascal e se compartilhou entre as pessoas, e é muito interessante a gente perceber isso também. A gente acha que o que Deus se interessa é pelo sacrifício, mas Deus se interessa mesmo é pelo churrasco, é pelo encontro. É por isso que todos aqueles que estivessem no encontro, quando o anjo passasse não ia acontecer nada, quem tinha o sangue nos umbrais ali, e quem não estivesse fora do churrasco ia morrer, quando a gente está falando da saída do povo de Israel do Egito, né? Deus é o Deus do encontro. Quando você vai para Hebreus, por exemplo, capítulo 10, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus nunca quis um sacrifício. Quando você vai para Isaías capítulo 1, a palavra de Deus ensina a mesma coisa, né? De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Ou seja, que serventia isso tem para mim? O que melhora a minha vida? Ele fala assim, parem de fazer isso. Eu não aguento mais esse tipo de estrutura que eu tenho que tolerar, suportar. E suportar por quê? Porque não é o tipo de coisa que eu tenho prazer. Quando você vai lá para Hebreus capítulo 10 que eu citei, ele fala assim, eu não tenho prazer em sangue de bodes, de ovelhas, e nunca, jamais isso pôde de fato ter algum impacto na questão de perdoar pecado de quem quer que seja. No máximo que isso funcionou é dentro de um processo quase que psicológico, arquetípico. Quando João Batista se depara com Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
ele está falando dessa estrutura pascal, que os caras estão queimando carneiro aí há milênios, há séculos, melhor dizendo, mas que aquilo não tem nenhuma serventia. Por quê? Porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que ele, entrando no mundo, disse assim: sacrifício e ofertas pelo pecado não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então, a estrutura que está por trás aqui é uma estrutura de poder e uma estrutura religiosa. E Jesus está dando nos pilares dessa realidade. E quando você bate no dinheiro e quando você bate no poder, não vai sobrar nada. Tanto é que não sobra. Tanto é que é essa estrutura que vai crucificar Jesus. Só que ela vai crucificar Jesus depois de um evento que ele é assustador, que é a ressurreição de Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, o que você tem é uma reunião do concílio dizendo: e agora, o que a gente vai fazer? Se a gente deixar esse cara diante do testemunho da vida, vão vir os romanos e vão tomar o nosso lugar. Então, uma das coisas que a gente precisa entender como essência da relação com Deus é que nenhuma relação com Deus pode ser religiosa. E é justamente isso que a maioria das pessoas não consegue compreender. E é justamente isso que ele está colocando em xeque aqui. Porque quando vão perguntar para ele: viu, com que autoridade você faz isso? Ele diz assim: derruba o templo. Mas o templo é, num processo de 4.000 anos de revelação de Deus a Israel, a essência da conclusão sobre Deus. Quando você espreme esses 4.000 anos de relação de um povo com um Deus, onde esse Deus vai interagindo, agindo, fazendo, livrando, salvando, falando, corrigindo, enfim, toda a história do povo de Israel na sua relação com Deus. Quando você então exprime o que Deus é, isso se dá no templo, no clero, no rito, no dogma. Então, quando você diz assim: derruba o templo, que daí é o terceiro elemento que Jesus bate. Então você tem o dinheiro, você tem o poder, e agora você tem a religião. Você tem o signo, o sinal, o ícone maior da religião. Todo mundo tem que ir para o templo. Mas Jesus, no capítulo 4 desse mesmo evangelho, vai dizer a uma mulher que estava no 6º marido: o templo lá como se fosse a igreja. Como se fosse a igreja. Qualquer igreja, a gente precisa entender a dimensão de igreja, Jefeto. Igreja, segundo Deus, é um encontro. Aqui é uma igreja. Aqui é uma igreja. A igreja não é um local. Nós demos um endereço para Deus. Mas a Bíblia vai ensinar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E que Deus não pode ser servido por mãos humanas. Não tem nada que você pode fazer para ajudar Deus. Pelo contrário, nós precisamos da ajuda dele. Mas se vocês e eu formos bastante sinceros, a ideia que nós temos incutida na nossa cabeça é que eu preciso ir num lugar. E nada de errado em ir, desde que o lugar seja posto no lugar dele. O problema é que normalmente esse lugar tem esse tipo de valor que o templo tem aqui, ou tinha aqui. Quando Jesus chega para essa mulher samaritana lá em João 4, e ela é uma mulher que está no 6º marido, é uma mulher que vai meio-dia buscar água. Por que ela vai meio-dia? Porque se ela for na hora que a mulherada está lá, a mulherada é a judia dela. Meio-dia ela já está com o almoço pronto. E a fala dele com ela é uma fala muito esquisita, assim. Ele chega para ela, primeiro que é esquisito para os discípulos dele. Primeiro que o caminho é esquisito que ele toma. Quando você está em Israel
foi dividido em 2 reinos. O reino do norte eram as 10 tribos, o reino do sul, as 2 tribos aqui, Judá e Benjamim. No norte você tem o Monte Hermon. Lá tem um degelo, tem neve em determinado período do ano, e acontece o degelo, isso vem formando junto com uma nascente o rio Jordão e os mares, que eles chamam de mares, né? Mar de Tiberíades, mar da Galiléia e tal. Do lado direito do Jordão, aquilo está tudo pavimentado. Pavimentado no sentido, ali vai ter um McDonald's, vai ter, como é que é o seu lanchinho ali? Não? Cachorrão. Você vai ter um hotelzinho bacana, vai ter um posto de gasolina legal. Mas se você vai pelo lado esquerdo do Jordão, é entre o deserto e o mar. E ali não tem nada. E a capital do Reino do Norte, que era Samaria, ficou instalada justamente nessa faixa de terra. Então, quando Jesus está querendo ir para o norte de Israel, e ele vai pelo lado de dentro, a galera não entende muito por que ele está fazendo isso. Jesus não é do caminho convencional. Jesus é da pá virada. Jesus ele é muito diferente do que a gente imagina. E aí já começa a causar esse certo espanto, porque dentro desse contexto religioso, Samaria é um lugar maldito. Deus não gosta de gente que mora lá, vive lá ou passa lá. Mas Jesus vai, e não somente vai, ele resolve parar num poço, onde tem uma mulher, que quando os discípulos voltam, que eles foram lá buscar uma comida, eles se espantaram de ver ele conversando com uma mulher. Porque dentro desse contexto também era algo que não se podia fazer, ainda mais ele como um mestre, como um rabino. E ele restaura a dignidade dessa mulher. Ele diz assim, viu, dá um pouco de água para eu beber aí. E ela também se espanta, ela diz assim, viu, como é que você está pedindo água para mim, que sou mulher e sou samaritana? E o texto lá vai dizer assim, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eu não vou explicar toda essa celeuma para vocês, mas está lá no textinho de vocês. Na verdade, os samaritanos... É briga antiga. É briga antiga, são irmãos. Os samaritanos são a descendência dessas 10 tribos do norte. Tudo irmão. Só que foram considerados impuros quando Israel voltou do cativeiro babilônico. Quando Judá e Benjamim voltaram do cativeiro babilônico. Quiseram reconstruir o templo, foram para reconstruir o templo, eles vieram para ajudar, os caras falaram, não, vocês são impuros. Vocês ficaram aqui, ficaram se misturando aí, vocês não são mais gente boa não. Para nós é aquele parente bêbado que a gente fala, não posso me misturar com esse tipo de gente. Jesus se mistura com qualquer tipo de gente. Na verdade, ele diz assim, eu não tenho nada a ver com gente boa. Ele fala, os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justo. Então, se você é justo, queria dizer, Jesus não é para você. Ele falou assim, eu vim chamar pecadores. Então, às vezes, a gente está querendo encontrar Jesus numa estrada que ele não está. A gente está na estrada justa, legal, bacana, e ele está lá no deserto, encontrando os doidos, a mulher lá que está com 6 maridos. E ele fala assim para ela, dá um pouco d'água para mim. E ela, pô, mas como você está pedindo água para mim? Eu sou sua mulher, sou samaritana. E daí ele diz assim, se você soubesse quem ele pede, você é que me pediria, e eu é que te daria água viva. E aqui existe um eufemismo. A água viva pode ser um rio caudaloso, ou pode ser um jato de esperma. É as duas coisas. E aí ela fala, cara, esse cara está querendo graça comigo. E ela quer saber de que água ele está falando. Ela fala assim, mas como? O poço é fundo, você não tem nada para tirar. Ela quer saber que tipo de água ele está falando. Aí ele diz assim, chama lá o teu marido. E aí ela entende assim, ele está querendo graça comigo. E daí o que ela fala? Vocês lembram do texto? Não. Ela diz assim, não tenho marido. Mas ela não tinha? Tinha. Então uma mulher que tem marido e diz que não tem, numa situação dessa, o que ela está querendo? Graça, né? Aí ele fala assim, disseste bem, porque já tiveste 5, que você tem agora não é teu. Aí ela falou, opa,
enfia os pés pela mão. Era água mesmo. Aí ela diz assim, vejo que as profetas, vê que o discurso se torna agora religioso, adequado. Aí ela fala assim, vocês, os judeus, dizem que o lugar que se deve adorar é lá em Jerusalém, lá no templo em Jerusalém. Nós, os samaritanos, dizemos que é aqui, no Monte Gerizim. E aí Jesus diz assim, mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor como? Em espírito e em verdade. O que ele está dizendo? Não é mais lá, nem acolá. Deus não tem endereço. Esse dia eu postei no meu Instagram, Deus é vento, não é trem. Deus não segue trilho. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você nunca vai saber nem de onde vem, nem para onde ele vai. E vai dizer que é assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Então quando você vê essa pessoa muito encaixada, enquadrada, cheia de certezas, trilhada, pode dar alguma coisa de errado, porque o filho do vento é vento também. E é o que a palavra de Deus fala. Então eu só estou querendo provocar aqui alguns espantos, assim, no sentido de como às vezes a nossa percepção sobre Deus carrega uma série de tradição, de cultura, de coisas que às vezes a gente não para e não se percebe. Então, o templo é algo que foi criado, foi idealizado, mas o templo é algo pagão, mas a gente acredita que naquele lugar Deus está, e Deus está falando, eu não moro aí, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Então Deus não vai estar lá, Deus pode estar nas pessoas que se encontram naquele lugar. Mas às vezes o que existe também é um encontro comunitário para uma celebração individual. Nós vivemos esse dilema hoje em dia no mundo moderno. A gente vive a celebração coletiva das individualidades. Então as pessoas vão no mesmo lugar, mas elas não se encontram. Elas estão perto, mas não ficam próximas. Cada uma vai lá para resolver o seu problema. Se eu estou solteiro, quero casar. Se eu estou pobre, quero enricar. Se eu estou doente, quero sarar. Mas isso não é um lugar, não é um movimento de Deus. Um filho de Deus não tem que saber como se salvar. Tem que saber como se perder. Ele diz, quem quiser salvar a própria vida, vai fazer da vida um desperdício. Ele não está falando de morrer e ir para o inferno, ele está falando do aqui e agora. Mas você pode ver que a grande maioria das estruturas é gente indo lá para se salvar, para se dar bem numa dimensão, para um Deus que tem que estar ali para resolver o problema dela de alguma forma. E atende naquele lugar. Deus é esse cara, às vezes eu vou falar em vários lugares, e eu costumo dizer lá no movimento Graça Bruta, que a impressão que dá é que a única pessoa que não sabe o que tem que fazer é Deus. Todo mundo sabe o que tem que pedir para Deus. Se você terminasse o culto, se Jesus aparecesse ali e falasse assim, Jesus, glorificado ali mesmo, daquele tipo que dá para pegar e apertar, falasse, oi gente, beleza, ó, é o seguinte, eu vou pregar aqui, mas no final eu vou ali no fundo, vou atender um por um. Daí a anjarada vai distribuir um papel para vocês aí, umas canetas. Como que ia chegar esse papel lá? Ia chegar todo escrito ou ia chegar em branco? Ia chegar todo escrito tipo, não posso deixar de falar isso aqui com ele, né? Preciso ver aquela questão do meu filho que está doente, preciso ver a questão do concurso que eu vou fazer. Crise de carro. Ia chegar lá meia dúzia de gato pingado, papelzinho em branco para anotar o que ele ia falar. Não posso perder o que ele vai dizer. Por quê? Porque a grande maioria sabe o que Deus tem que fazer. É só Deus que não sabe. Você só precisa explicar para ele. Deus, age assim, age assado, faz isso por mim, resolve esse meu problema, ajuda aquele fulano. A gente está nesse espírito. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Deus é meu. Deus é o Pai nosso.
Deus não é o meu pai. Você não chega diante de Deus sozinho. Caim tentou. Quando chegou, o que ele falou? Me ajuda, vai. Vocês lembram ou não? Caim chega diante de Deus, a primeira coisa que Deus fala é: cadê o teu irmão? Ele fala: acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Então, ninguém vem na minha presença sozinha. O cara já tinha enterrado, irmão. Presta atenção nisso, gente. Deus é o Deus façamos, não é o Deus farei. Façamos o homem à nossa imagem. E para criar um ser à sua imagem e à sua semelhança, Ele criou o homem e a mulher. De tal forma que a imagem de Deus não está no homem, a imagem de Deus não está na mulher, a imagem de Deus está no encontro, na relação. Mas a gente vê essa estrutura de gente celebrando, multidão celebrando a individualidade. E Deus se tornou a mesma coisa. Deus é meu. Eu orei, Deus atendeu minha oração. Deus é esse cara distraído aí, insensível, e que eu preciso de alguma forma fazer algo extraordinário, algo que ninguém fez, de alguma forma chamar a atenção dele para mim, para que ele veja o meu problema, para que ele... A palavra de Deus fala que não toscaneja o guarda de Israel. Ele não pisca. Ele está tão atento em você, em mim. Só que tudo isso é estrutura religiosa, tradição religiosa, que transforma um pai num patrão de quem eu tenho medo. Tenho medo de ser mandado embora, no caso, ser mandado para o inferno, e fico desesperado para ver se ganha um aumento ou uma promoção, que no caso seria o céu. E aí transforma Deus nessa balbúrdia que a gente vê hoje em dia. Esses caras aqui falam, ó, tem 3 negócios que você não pode mexer: no dinheiro, no poder, também na religião, no status religioso. E quando os caras perguntam isso, ele fala: derruba o templo, não serve para nada. 3 dias eu vou erguer a realidade que de fato funciona. E ele estava falando da sua ressurreição. Nós somos o templo do Espírito. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali haverá uma catedral. É por isso que Deus também só se apresenta onde tem 2 ou mais. Mas existe uma ideia aqui. Jesus é aquele que coloca a maior expressão de quem Deus era, de como Deus pensava, de como Deus agia, de quem Deus gostava, de quem Deus não gostava, de como Deus fazia, de como Deus não fazia. Ele fala assim: põe no chão. Isto não serve para absolutamente nada. E para quem então serve Deus? Como que é Deus? De que jeito é Deus? Fala dado. Jesus é a imagem exata do ser de Deus, não é isso que a Bíblia ensina? Quando Felipe pergunta, fala assim para ele assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele diz assim: peraí, há quanto tempo estou convosco? Como assim, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Só que a gente tem uma ideia tão sacralizada de Jesus, nós transformamos Jesus num ídolo, que a gente acha que ele está falando da sua divindade, ele está falando da sua humanidade. Filipenses vai dizer que ele abriu mão da sua condição divina plenamente. A expressão é: tornou-se oco de Deus, vazio. Jesus, homem, sendo Deus, não tomou isso como um direito, antes viveu plenamente a condição humana. Jesus não fez um milagre. Jesus disse assim: eu sou um impotente. Mas a gente gosta do Jesus poderoso. Venha para cá na minha igreja
que aqui Deus é poderoso. Nós vamos orar forte, você será abençoado. Os problemas acabou. Seus problemas se acabaram, se nem diz o seu Creyson. Jesus diz assim: o filho nada pode de si mesmo. João 5. Como que a gente traduz isso em português? O filho está dizendo: eu sou um impotente. Então como é que você vive, Jesus? Ele fala: eu só faço o que vejo o Pai fazendo, e segundo ele fala, eu julgo a vida. Ele está dizendo que ele vive pelo poder do Pai, que o poder dele emana da relação. Nesse momento os caras vão ficar bravos com ele, porque é um dia de sábado, ele está trabalhando, e o dogma diz para não fazer isso. Aí ele diz assim: meu Pai trabalha até agora, por esta razão eu também trabalho. Ele está dizendo assim: a razão de eu trabalhar é a relação com o Pai. Se o meu Pai está trabalhando, eu trabalho. Se ele estiver na rede, eu deito nela também. Quando a gente perde de vista, Deus não precisa de nós para nada. A gente atrapalha demais Deus. Se Deus quisesse evangelizar o mundo, quanto tempo você acha que ele demoraria para fazer isso? Fez um bom de 7 dias, aquele A gente fala que é mais de 70 milhões de cristãos aqui no Brasil. Evangélicos, né? A gente considera os irmãos católicos, sei lá, isso vai para quase 200 milhões de pessoas. Se cada um desse a boa notícia do Evangelho para um, vamos colocar aí 150 milhões? Em um ano nós tínhamos 300 milhões, nós tínhamos invadido Paraguai, Uruguai, Argentina. Em 2 anos nós tínhamos 600 milhões. Em 3 anos nós tínhamos 1 bi 200. Então falando de 3 anos. O mundo tem 7 bi. Em 2 anos nós teríamos 2.400. Em 4 anos nós teríamos 2.400. Em 5 anos nós teríamos 4.800. Quer dizer, mas o pessoal já fala que já tem 2 bi aí. Quer dizer, 4 anos demoraria para a gente evangelizar, falando para 1 por ano. E a gente está há quantos séculos aí? Há 2.000 anos pelo menos. E não estamos dando conta dessa missão simples. O que isso significa? Que a gente atrapalha muito Deus, não é verdade? Se Deus quisesse fazer sozinho, era rapidinho. Mas por que ele resolveu fazer por meio da gente? Porque ele quer relação. É o que ele sempre quis. É o que ele sempre quis. Alguém que diz assim, façamos, já demonstra que é o Deus façamos. Já demonstra uma relação. Aquele que diz assim, façamos quem? Façamos o homem. Façamos o homem como? Igual nós. Tem a nossa imagem, a nossa semelhança, domina sobre tudo que é nosso. Ele está dizendo assim, façamos um filho. Vamos expandir a nossa família. Eu quero me procriar. O meu filho mais velho, a gente tem por hábito que ele lave a louça toda noite. De segunda a sexta. Mas sábado e domingo não, né, gato? Sábado não, é. Mas eu não tive meu filho para lavar louça. Eu tive meu filho para abraçar, para beijar, para passar raiva, para pagar conta. Mas que eu amo, né? Quando ele era pequeno, uns 5 aninhos, eu conto essa história direto, que eu acho ela muito boa para explicar esse tipo de coisa. A Lili estava fora de casa e estava um frio em Londrina, e Londrina quando faz frio, é frio com força. E eu falei assim, vou fazer uma vaca atolada. Você gosta de cozinhar? Eu também. Falei assim, vou fazer uma vaca atolada, quando ela chegar, vai ter um arrozinho branco, uma vaca atolada, e a gente vai comer aqui. E aí eu tô lá no embalo de tentar fazer aquela vaca atolada ali para Lili, e daqui a pouco me chega o Luquinho lá, com 4, 5 aninhos. Pai, posso ajudar? E quase que eu já ia falar assim, não, sai daqui, vai pra lá, vou dar um negócio pra sua mãe aqui. Mas na hora que eu ia falar isso assim, acho que o Espírito Santo jogou um flash de mente, de sanidade. Eu falei, claro, filho. Ele falou, o que eu faço? Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai brincar de elementos. Aí eu meti uma cadeira na pia assim, coloquei a panela de pressão para ele.
Fala galera, fala Gigi, fala Fer, fala todo mundo aí, fala Deisa, Mari. Meti uma panela de pressão para ele e falei, ó, você vai jogar tudo de tempero aqui dentro, igual você faz na escolinha. Que eles tinham lá uma brincadeira de elementos que eles jogavam tudo dentro de um lugar. E ele começa a jogar tudo lá dentro, lá os temperos dele lá louco. E aí quando ele vai terminando assim, eu falo assim, filho, você viu o chinelo do papai? Ele falou assim, tá lá no quarto. Aí ele falou, pega lá o papai, ele desceu da cadeira, e quando ele foi, eu catei aquele negócio, joguei fora, coloquei a carne, fui pôr nos temperos ali e tal. Aí depois fui lá, fizemos o arroz e tal. Quando terminou, ele chegou, sentou lá na mesa, tava lá, fizemos uma surpresa pra ela, tava lá o arrozinho, a vaca atolada. Ele, viu mãe, a carninha que nós fizemos, eu e o papai, nós fizemos, né? É um negócio assim, é a relação, cara, né? O que é importante é a relação. Mas a gente fez de Deus uma religião. Uma religião não cabe relação, a religião ela é sempre mentirosa. Você sempre tem que estar melhor do que você é. Lembra da expressãozinha roupa de missa? Está com a roupinha de ir na missa, né? É que não é a roupinha do dia a dia. É aquele melhor que você tem que parecer ser. A religião é Adão atrás das árvores, com uma tanga ali para dizer assim, sou melhor, né? Estou mais apresentável. A religião é sempre é a mãe do politicamente correto. Dessa estrutura que você tem que sempre parecer melhor do que é, como se Deus não sondasse corações. Não roubo, não mato, não fumo, tô tranquilo. Eu costumo dizer lá no Movimento Graça Bruta que é o meu gato, isso aí. Meu modelo de santidade para a maioria dos crentes no país é o meu gato. Também não mata, não. A roubar, acho que ele rouba, né? Mata a pomba, né? Ixi, já era, então não é mais. Mas pelo menos ele não fala palavrão, não fuma, não escuta a música do mundo. E eu brinco, eu falo que agora que eu castrei ele, agora que ele virou santo mesmo agora. Que é isso aí, a religião é isso aí, cara. E o Senhor está falando, não, vamos pôr no chão isso daí, cara. Não tem nada a ver. Eu gosto dos tortos. Hã? Eu gosto dos tortos. Eu vim endireitar o torto. Eu vim salvar o que se havia perdido. Eu vim buscar os pecadores. A religião ela é estética, ela é performática, ela é do lado de fora. Você pode dizer assim, graça e paz, quando você está odiando o irmão. Mas graça e paz. E o Senhor está dizendo assim, não, isso não me interessa. Não me interessa a sua performance. Me interessa quem você é. Me interessa você. E Jesus é a causa dessa conclusão sobre Deus que frustrou a expectativa da religião. Então, quando eles olharam para Jesus, que é a imagem exata do Ser de Deus, como dando sequência ao que a gente estava falando, e viram que concluíram errado, você só tinha duas atitudes a fazer. Ou derrubar o templo mesmo, ou derrubar essa construção religiosa dentro da gente, ou então crucificar Jesus, matar Jesus, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, é matar a revelação de Deus trazida por Jesus. Eu prefiro a revelação de Deus da minha religião. Eu prefiro, porque eu prefiro um Deus todo-poderoso. Eu não quero um Deus crucificado. Essa é a fala dos caras. Se você é Deus, desce da cruz e creremos em ti. Porque para nós não faz sentido um Deus crucificado. Não faz sentido para nós um Deus que diz assim, o filho nada pode de si mesmo. Não faz para nós nenhum sentido um Deus que só faz o que vê o Pai fazendo. Quando eu falei dos milagres, se você vai lá para o Atos capítulo 4, quando você tem
aquela ação de Pedro, se não me engano é João, no Pórtico de Salomão, onde eles curam um cara que estava ali há 40 anos, e todo mundo fica olhando para eles. Ele diz assim: por que vocês estão olhando para nós como se nós, por nossa própria virtude ou santidade, esse está em pé diante de vós? Em nome de Cristo Nazareno, varão aprovado entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, os quais Deus fez por meio dele. Ele só fez ser fraco, para que Deus pudesse ser sua força, que é o que Paulo vai aprender depois e vai ensinar para nós. Lá no capítulo 12 de Coríntios, de 2 Coríntios, quando ele diz: conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas Deus o sabe. Eu só sei que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito sequer comentar. Mas para que eu não me ensoberbecesse, devido às revelações que eu tive, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava todos os dias. 3 vezes orei ao Senhor e disse para que o afastasse de mim, e o Senhor falou: deixa esse capeta aí. A minha graça te basta. Eu gostar de você já é o suficiente. Não precisa se preocupar com isso aí, não. Aí ele vai dizer assim: e o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza. De tal modo que eu me gloriarei muito mais. Paulo começa a dizer então: nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Jesus Cristo. Eu vou me gloriar nas minhas angústias, nas minhas fraquezas, nas minhas difamações. Você já viu o testemunho de crente? Parece a Liga da Justiça, parece Superman, Mulher Maravilha, parece o He-Man falando. É tudo, eu era assim, era assado, agora eu sou power. Gente, eu estou falando aqui, se eu estiver falando alguma coisa aqui, pode falar aí, gente. As palavras que eu as digo, não as digo de mim mesmo. A gente está na contramão do processo, simples assim. Quando nós fomos começar o Graça Bruta, ninguém sabe, eu estava no Rio de Janeiro, vim para cá, vim para Londrina, e eu falei: Senhor, eu não quero gastar minha vida para sustentar algo que o Senhor falou derruba. Se o Senhor quiser começar algo, tem que ser algo do zero, algo que não esteja aí. E quando eu falo com a turma lá do movimento Graça Bruta, que é um movimento que está crescendo e vai crescer e vai se espalhar, eu não falo para eles assim que eu alimento a ideia de que não vai dar errado. Vai dar errado. Porque todo movimento começa profético e termina sacerdotal. Não tinha templo no começo, vira templo depois. Não tinha negócio de poder, de dinheiro, você vira. Eu só estou mantendo lá uma meia dúzia de caba doido igual eu, para quando isso acontecer, a gente meter umas dinamite no negócio, sair fora e começar de novo. Começa de novo. Quando o nego estiver disputando lugar lá, posição, quando tiver cadeira para gente especial lá, tipo, quando o pastor foi diferente de ovelha, quando a minha oração foi mais forte que a sua, eu meto o pé e saio fora. Eu vou pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou vento, gente. Eu não tenho compromisso com parede e nem com estrutura nenhuma. Porque senão, brother, a gente começa a querer saber quanto está dando a arrecadação, a gente quer saber quantos membros tem, a gente quer saber quem que vai ser o diretor, quem que vai ser o vice-presidente. A gente vai querer saber tudo isso aí. Cifrado. E daí Jesus já está... Já virou segundo plano. Já virou segundo plano. Ele virou aqui para o meio do deserto, nós estamos aqui no lado direito, aqui, seguindo o Jordão aqui, ó. Gente, eu acho que eu já falei demais. Vocês querem falar alguma coisa? Eu não sei. Vocês querem perguntar alguma coisa?
pessoal do WhatsApp aí também, o pessoal aqui do Facebook, se quiser perguntar alguma coisa. Senão eu vou ficar falando. Hã? Pode falar. Fala, gente. Tem tempo, irmão. Hã? Tem que ver teu tempo. Que tempo? Eu tô de férias, irmão. Vê o tempo de vocês aí. Sobre o começo aí da tua plantação, antigamente, nem nada diferente de hoje. Nada. Nada diferente. Porque tudo é política. Tu tá numa igreja, tu tá voltado de político, vamos por ali, vamos por. Tu vai mexer na mesa do cara, jogar a moeda do cara fora, tá tirando o dinheiro da mão de quem? Dos gananciosos. Né? Isso mesmo. É político. Hoje em dia está cheio. Tanto na igreja, tudo é política. Tudo é política. E se tivesse uma Rede Globo lá também teria, ó, fulano ali, ó. Mas sabe o que eu acho? Que assim, quando você pega o capítulo 17 de Atos, quer ver? Deixa eu, dentro disso que você falou, tem uma fala aqui muito interessante. Paulo está em Atenas, né? Ele viajou para fazer uma expansão missionária. E aí, o que acontece é, no 17, 15, fala assim: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava, ou seja, enquanto Paulo esperava então Timóteo e Silas, em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também nas praças, todos os dias, entre os que se encontravam ali. O que eu sinto falta é que a gente, assim, às vezes, está meio que cozido em banho-maria, sabe? A gente está igual o rã. A gente não sente mais essa revolta. A gente olha para essa estrutura que ela tem adoecido as pessoas. Ela tem escravizado as pessoas. Mas a gente acha que ela faz parte, que está aí. É isso que às vezes eu sinto, assim, essa pegada mais positiva, no sentido de o que eu posso fazer? O que você pode fazer, gente? É dizer para as pessoas que estão vivendo nessa estrutura que não é assim. Que isso não tem nada a ver com Jesus. E tem uma galera, né? Tem muita. Hoje a igreja que mais cresce no Brasil é os desigrejados. É o sem igreja. A gente fala lá no movimento Graça Bruta, a gente fala que a gente quer ser uma igreja para gente que não gosta de igreja e para gente de quem a igreja não gosta. Porque a minha luta é contra os bons. Esse é o meu mundo. Gente boa é um perigo. 100% correto, tá? A Bíblia vai dizer que não há ninguém bom. Romanos 3, Não há justo sequer. 11, 10 em diante. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Para que serve o inútil? A palavra de Deus vai dizer que Deus encerra todos debaixo do pecado para poder usar de misericórdia para com todos. Deixar tudo no mesmo patamar. Está tudo no mesmo nível. Essas são as pernas de Deus, a graça e a misericórdia. Com a graça Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é a nossa condição de filho de Deus, filha de Deus. E com a misericórdia Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos, que é o inferno mesmo. Deus é bom. Aonde é o Espírito do Senhor, aí é a liberdade.
Ele diz assim: o meu fardo é leve. Se o fardo de Deus é leve, por que eu estou cansado? Por que eu estou preocupado? Por que eu estou o tempo inteiro devendo para alguém? Por que eu não posso viver leve? Por que eu não posso ficar pelado diante dele? Por que eu tenho que sempre ter uma tanga? Por que eu sempre tenho que ter uma árvore entre eu e ele? É porque não é o Evangelho, simples assim. O Evangelho é essa loucura. É Jesus, é uma pessoa. Eu não sei se quais de vocês frequentam igrejas e tal, mas eu acharia difícil. Lá em Londrina tem uma rua lá que é uma rua de meretrício, chamada Leste-Oeste. E uma vez eu fui pregar numa igreja em uma outra cidade, e eu falei assim: como que seria se o seu pastor te chamasse para um jantar na casa dele, e você não estivesse indo, passasse ali na Leste-Oeste, pegasse uma meretriz daquela e levasse para o jantar junto com você? Porque é isso que acontece com Jesus. O fariseu, na hora que olha essa cena, ele fala assim: meu, se esse cara fosse profeta, ele saberia quem é essa dona que está aí do lado dele. Aí ela chora porque está resgatada na dignidade, né? Nunca ninguém olha para ela, a não ser querendo tirar dela algum proveito. De repente tem alguém que está com ela por ela. Ela vai chorar. Aí cai aquelas gotas de choro em Jesus. Ela pega o cabelo dela e ela começa a secar. Aí daqui a pouco ela começa a beijar Jesus. E aí o cara fala assim: pô, se esse cara fosse profeta, você não estaria acontecendo. Não ia estar com ela. Se fosse profeta da sua religião, talvez não, irmão. Mas se fosse a imagem exata de Deus, é assim que as coisas estão. E aí Jesus olha para o cara e diz assim: viu, irmão, na boa, eu cheguei aqui na sua casa, você nem deu água para lavar minha mão. Essa mulher aqui não para de lavar com as suas lágrimas e secar com os seus cabelos. Eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu um beijo, irmão. Você não me osculou. E ela não para de me beijar. Deixa eu contar uma historinha para você aqui, cara. Tinha um cara que devia 500 denários para um cidadão, o outro devia 50 para o mesmo cidadão. Mas esse cidadão resolveu perdoar os dois. Quem você acha desses dois que amou mais? Aí ele diz assim: foi perdoado mais. Ele fala: judeu, filho da mãe, sabe fazer conta. Disseste bem, quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem tem noção do seu pecado só pode dobrar o seu joelho diante do amor de Deus. Agora, quem se acha bom, um tiguelinho que seja, Deus não faz mais do que obrigação do que me abençoar. Porque afinal de contas, olha como eu sou. É o filho pródigo de um lado e o filho que ficou do outro. O filho que fica faz tudo certo para se tornar uma pessoa pior. Não consegue celebrar a volta do irmão. Humanamente ele piorou. E faz tudo certo para poder ter direito de exigir do pai, que é uma figura de Deus, que Jesus está revelando, o seu pagamento. Há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma ordem tua, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. E o pai falou: cara, tudo que eu tenho é teu, irmão. Você não pegou porque você não quis, você não pegou porque você está cheio de direitos, você não pegou porque o seu negócio é religião, você não pegou porque você não quer relação, você quer ser servo. E eu não vim chamar mão de obra, eu não vim chamar peão de obra, eu vim chamar filho, filha. Eu amo gente. E daí? Eu acho que eu estou passando um pouquinho já da hora, né? Daqui a pouco fica. É isso aí. Isso é o que ele disse a Abraão: anda na minha presença e eu te farei perfeito. Anda comigo. Anda comigo. O Evangelho é lindo. A religião não dá, não.
por fora, parece um sepulcro caiado. Pintado de sepulcro caiado é aqueles, sabe, na Grécia, aquelas casinhas toda branquinha ali, que é tudo caiado que fala. Tá branquinho, tá bonitinho, mas por dentro. Até o Taj Mahal fede. Até o Taj Mahal fede. Eu vou encerrando por aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente fala em off depois. Pessoal aqui do Facebook, pessoal... como é o nome dela? Thaís. Oi, Thaís. Um beijão, tá? A gente vai encerrando aqui agora. Foi legal você participar aí. Tá bom? Pessoal do Face, eu vou pedir para vocês postarem também nas suas redes sociais e comunicarem. É um estudinho simples aqui, mas foi muito gostoso estar com os meus irmãos aqui, tá bom? Um beijão para vocês, Deus abençoe todo mundo.